O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora ITE, página 186, capítulo 8, Emancipação da Alma, o sono e os sonhos. Questão 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? É como se perguntasses se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação, e quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam, e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Questão 402. Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Crede, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Tem um conhecimento do passado e, algumas vezes, previsão do futuro. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja neste mundo, seja em outro. Muitas vezes dizes: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil. Enganas-te. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que viste e verás em uma outra existência ou em um outro momento. Estando o corpo entorpecido, o espírito esforça-se por quebrar seus grilhões, procurando no passado e no futuro. Pobres homens, que pouco conheceis os fenômenos mais simples da vida, acreditai-vos sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Ficais perturbados a esta pergunta de todas as crianças: que fazemos quando dormimos e que é o sonho? O sonho liberta em parte a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra, de maneira fixa depois da morte. Espíritos que se desligam logo da matéria em sua morte tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a eles. Com eles, viajam, conversam e se instruem, trabalhando mesmo em obras que encontram prontas quando morres. Isto deve vos ensinar uma vez mais a não temer a morte, porque morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Isso para os espíritos elevados. Todavia, a massa dos homens que na morte deve ficar longas horas em perturbação, nessa incerteza da qual vos falaram, esses vão, seja para mundos inferiores à terra, onde velhas afeições os evocam, seja a procurar os prazeres que podem ser mais inferiores que aqueles que têm aí. Eles vão aurir doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas que as que professam em vosso meio. O que gera a simpatia sobre a terra não é outra coisa que o fato de se sentirem ao despertar, ligados pelo coração, aqueles com quem vieram de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Isso explica também as antipatias invencíveis, pois sabem, no fundo do coração, que essas pessoas de lá têm uma consciência diversa da nossa e a conhecem sem as ter visto jamais com os olhos. Explica ainda a indiferença, visto que não se deseja fazer novos amigos quando a gente sabe que existem outras pessoas que nos amam e nos querem. Em uma palavra, o sono influi mais do que pensais sobre vossa vida. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos, e é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem demasiada repulsa, em encarnarem entre vós. Quis Deus que durante o seu contato com o vício, eles possam ir se renovar nas fontes do bem, para não falirem. Eles que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu até seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. A libertação final deve devolvê-los ao seu verdadeiro meio. O sonho é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que
Não sonhais sempre, porque não recordais sempre do que vistes, ou de tudo o que vistes. Vossa alma não está em pleno desdobramento. Não é muitas vezes senão a lembrança da perturbação que acompanha vossa partida ou vossa volta, a qual se junta à do que fizestes ou do que vos preocupou no estado de vigília. Sem isso, como explicarei esses sonhos absurdos que têm os sábios, assim como os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. De resto, vereis dentro em pouco se desenrolar outra espécie de sonho, tão velha quanto a que conheceis, mas vós a ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacob, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma, inteiramente desligada do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que sempre vos falo. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos daqueles dos quais vos lembrais. Sem isso, caireis em contradição e nos erros que serão funestos à vossa fé. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares mais distantes, ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos, assim como a lembrança que traz à memória os acontecimentos ocorridos na existência presente ou nas existências anteriores, a estranheza de imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, estremeadas de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter nem sentido nem ligação. A incoerência dos sonhos se explica ainda pelas lacunas que produz a lembrança incompleta do que se apareceu em sonho. Tal seria uma narração a qual se tenha truncado frases ao acaso ou parte de frase. Os fragmentos restantes reunidos perderiam toda a significação razoável. Questão 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? No que tu chamas de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são caros, seja neste mundo, seja em outros. Todavia, como o corpo é a matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não a recebeu pelos órgãos do corpo. Questão 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos, porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal. Muitas vezes também, como já dissemos, é uma lembrança e pode ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa nesse momento em outro lugar, para onde a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir seus parentes ou seus amigos dos que lhes acontece? Que são essas aparições senão a alma ou o espírito dessas pessoas que vêm comunicar-se com o vosso? Quando estáis certos de que aquilo que vistes realmente se deu, não é uma prova de que a imaginação não tomou parte em nada, sobretudo se essa coisa não esteve de modo algum em vosso pensamento durante a vigília? Questão 405. Vêem-se frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vem isso? Eles podem cumprir-se para o espírito, se não era para o corpo, isto é, o espírito vê a coisa que deseja porque vai procurá-la. É preciso não se esquecer que, durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, ela jamais se liberta completamente das ideias terrenas. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso verdadeiramente pode-se chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, a ela se liga tudo aquilo que se vê. Questão 406. Quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, realizando atos em que não pensam de maneira alguma,
não é um efeito da imaginação? Atos em que não pensam de maneira alguma? Que sabes tu? Seu espírito pode visitar o teu, assim como o teu pode visitá-lo, e nem sempre sabes em que ele pensa. Aliás, frequentemente atribuis às pessoas que conheceis, e segundo vossos desejos, o que se passou ou o que se passa em outras existências. Questão 407. O sono completo é necessário para a emancipação do espírito? Não, o espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de repouso que o corpo lhe dá. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende e quanto mais o corpo está enfraquecido, mais o espírito está livre. É assim que a sonolência ou o simples entorpecimento dos sentidos apresenta, frequentemente, as mesmas imagens do sonho. Questão 408. Parece-nos ouvir algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Sim, e mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É algumas vezes um fraco eco de um espírito que veio comunicar-se contigo. Questão 406. Frequentemente, em um estado que não é ainda de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apreendemos os mais minuciosos detalhes. É isso um efeito de visão ou de imaginação? Estando o corpo entorpecido, o espírito procura quebrar seus grilhões. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Questão 410. A gente tem algumas vezes, durante o sono ou a sonolência, ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se faz para lembrá-las, se apagam da memória de onde provêm essas ideias? Elas são o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza de mais faculdades durante esse momento. Frequentemente, são conselhos que dão aos outros. De que servem essas ideias e esses conselhos, uma vez que se perde a lembrança e não se pode aproveitá-los? Essas ideias permanecem, algumas vezes, mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal, mas com mais frequência, se o corpo esquece, o espírito se lembra, e a ideia revive no instante necessário, como uma inspiração do momento. Questão 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desliga da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Frequentemente, ele a pressente, algumas vezes tem plena consciência, e é isso que, no estado de vigília, lhe dá a intuição. Daí vem o fato de certas pessoas preverem algumas vezes sua morte com grande exatidão. Questão 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fazê-lo experimentar fadiga quando retorna? Sim, porque o espírito tem um corpo, como o balão cativo tem um poste. Ora, da mesma forma que a agitação do balão abala o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo experimentar fadiga.